A gente vai falar um pouquinho de Salomão hoje. E no início pode ser que não pareça de forma alguma que tenha a ver com Salomão. Porque em algum momento eu me lembrei, e eu não sei se vocês já viram em alguma série ou em algum filme, aquelas pessoas que escrevem uma carta para abrir, uma carta para si mesmo, para abrir depois de 10, 15, 20 anos. Alguém já fez isso aqui? Não. Já fez? Na escola? Na escola? Cápsula do tempo. Uma cápsula do tempo. E eu admito que eu nunca fiz isso, mas eu sempre achei algo muito interessante, de eu fazer uma carta para mim, para me perguntar sobre algo. Eu realmente, até o momento em que eu estava fazendo essa mensagem, eu não tinha ideia do que eu me perguntaria. E eu confesso que esses dias eu tenho refletido muito sobre o rumo que eu esperava que a minha vida tomasse quando eu tinha lá meus 18, 20 anos. E sobre o rumo que eu espero hoje que a minha vida tome quando eu tiver os meus 50, 60 anos, que estão muito longe, por sinal. Mas, geralmente, é nas idades mais avançadas que a gente pensa sobre o passado. Quando a gente está vivendo, quando a gente está fazendo a nossa vida, quando a gente está construindo as nossas coisas, a gente trabalha demais. A gente, dia a dia, está ali fazendo o que tem que fazer para que caia o salário no final do mês, para que a gente pague as nossas contas, para que a gente tenha o que comer, o que vestir, onde morar, para que tudo se inicie outra vez, para que no próximo mês aconteça a mesma coisa. Ufa, e é sufocante essa rotina, mas essa rotina muitas vezes, na maioria dos casos, é necessária, e isso, o nosso instinto de sobrevivência nos torna propensos a continuar esse ciclo, né? E lá no final da vida a gente acaba, como a vida acaba diminuindo de... Gente, no final da vida não, né? Hoje a gente vive até os 90 anos, graças a Deus, e acho que as pessoas se aposentam bem antes disso. Então, no terço final da vida, os últimos 20 ou 30 anos, a gente para lembrar daquilo que passou, e alguns lembram do que fizeram de bom, alguns lembram de arrependimentos, e por mais bem-sucedida que a vida tenha sido, todos nós temos algo para lamentar. E assim foi com o rei mais próspero de Israel, que eu já disse quem é, Salomão. Salomão teve tudo que um rei podia sonhar. E o engraçado é que ele não pediu nada disso, a princípio. Abra sua Bíblia no livro de Reis, no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, que nós vamos ver 1 Reis, no capítulo 3, o versículo 3 até o 14. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos. E Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. E Salomão respondeu: foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele essa grande bondade e lhe deste um filho que assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas não passo de uma criança, eu não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, um povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba como discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar esse povo tão grande?
Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve, e nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre reis não haverá ninguém semelhante a você, e durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos, guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu prolongarei os seus dias. Essa mensagem talvez é uma das mensagens mais antigas da qual eu me lembro. E talvez é a oração mais antiga que eu lembro que eu tenha feito. Eu lembro que eu estava na 3ª ou 4ª série do ensino fundamental, devia ter uns 7 ou 8 anos, e eu me lembro de ir na igreja com a minha avó, e eu não entendia nada, mas eu entendia que uma criança, poxa, ele já tinha 20 anos ali, mas ali dizia que ele era uma criança, estava governando o reino de Israel, um reino grande e numeroso, e ele pedia sabedoria. Poxa, eu queria isso também. Eu queria muito ser sábio. E eu orava todo dia a Deus, pedindo sabedoria. Aos 20 anos, Salomão já era rei. E os influenciadores do nosso tempo vão dizer: você estava fazendo o que com 20 anos? E foi uma atitude de grande humildade, porque raramente um rei pede sabedoria. Raramente um rei abre que não sabe o que fazer. Porque ele é a autoridade máxima, ele precisa ter confiança, ser seguro de si. Mas ali ele reconheceu que a responsabilidade era muito maior do que ele podia suportar, com a idade que ele tinha, com o irmão dele tendo se declarado rei logo antes, com o pai dele debilitado e podendo pouco apoiar nessa transição. E poxa, ele era filho de Davi, o rei que estabeleceu Israel como um reino relevante, o rei que fez crescer e ganhou batalhas e fortificou esse reino, um rei que fez Israel aparecer no mapa pela primeira vez como um reino relevante, e agora cai nos braços, como diz o gaúcho, de um guri. E esse guri tinha a responsabilidade de continuar o trabalho do maior rei que se viu em Israel. Tinha sido 2, não era tão difícil até o momento, mas era uma grande, enorme responsabilidade dada aos feitos de Davi. E nesse pedido, ele mostra a Deus o desejo de fazer o que é certo, não na ótica da ética humana, mas na perspectiva da vontade de Deus. E nós vemos na prática as coisas acontecendo para Salomão. Esse recém-saído da puberdade de 20 anos, a Bíblia relata de maneira curta as fases do reinado de Salomão. Ela acaba em 3 ou 4 capítulos. Mas logo em seguida desse evento, onde ele pede sabedoria a Deus, chegam 2 mulheres, e vocês conhecem a história daquelas mulheres mães, onde uma das crianças morre durante a noite, e as 2 reivindicam a maternidade da criança viva. E a grande habilidade dada por Deus a Salomão resolve aquele caso, como uma ilustração da sabedoria que Deus havia dado a esse novo rei. E para que isso tivesse citado, alguém tinha que ter visto, e para que isso tivesse sido visto, foi citado aqui no livro dos reis, e isso deve ter sido
extremamente admirado pelas pessoas. E pouco a pouco eu imagino que Salomão foi adquirindo o respeito, o amor do seu povo. Porque ele trata de, primeiro, manter a paz dentro do reino de Israel. E a paz nas suas fronteiras. A Bíblia diz ali em Reis 4, no versículo 20, o povo de Judá e Israel era tão numeroso como a areia que está na praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam. Então era um momento de paz em Israel. Depois de tantas batalhas, depois de tantas conquistas, depois de perdas de soldados, de jovens, coisas complicadas que aconteceram com Davi, com Saul, de momentos de instabilidade que viveu aquele povo, finalmente chegou o momento onde havia paz, onde havia comércio, onde haviam pessoas que estavam em paz, onde havia fronteiras, onde não se tinha medo de invasões a qualquer momento, apesar de haverem fortificações, de haverem reformas, de haverem exércitos, havia paz. Haviam tratados e acordos com reinos próximos, como em Tiro, de onde veio toda a madeira para construir o templo. E diz em 1 Reis 5, quando Salomão falava com o rei de Tiro, ele dizia: porém a mim o Senhor meu Deus tem dado descanso de todos os lados, não há nem inimigo e nem adversidade alguma. Poxa, mas também estava fácil, né? Mas mesmo em momentos de tranquilidade, mesmo em momentos de calmaria, reis tolos são capazes de acabar com o reino. E Salomão não era nem um pouco tolo. E Salomão ouvia a voz de Deus, e Salomão seguia o amor que seu pai tinha pelo Senhor Deus. E então ele começa a sua empreitada de construir o templo. E eu li e reli várias vezes, e eu não tenho ideia de como é que eles fizeram esse negócio. Mas é algo muito grandioso para aquele tempo, para aquele momento e para aquele povo. E quando ele constrói o templo, que Deus havia falado a Davi, que não seria Davi quem construiria, mas sim o seu filho, o Senhor disse: ouvi a sua oração e a súplica que você fez diante de mim, santifiquei o templo que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Logo antes, Salomão havia feito uma oração para que Deus recebesse aquela construção como uma oferta, como um altar verdadeiro para ele. E a dedicação de muitos anos de construção, de milhares e milhares de trabalhadores, estava, enfim, pronta. E Salomão também fez um palácio para si, mas primeiro ele fez o templo. E Salomão começou a acumular também riquezas, porque Deus disse que havia de dar para ele riquezas, relevância. Em 1 Reis 10, fala que o peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas. Além do que entrava dos vendedores e dos negociantes, de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Olha, não sei se hoje tem tudo isso de ouro na terra, viu? É muita coisa. É coisa demais mesmo. Ouro é caro porque é um metal raro. E 23 toneladas por ano, gente, podem ter certeza que é muita coisa. É muita, muita coisa. E agora,
Percebam como ele estava sendo abençoado. Percebam como estava tudo indo muito bem. Anos e anos de construção, de paz. A Bíblia não relata nada diferente disso. E não há motivo para crer que havia alguma insurreição, não há motivo para crer que havia algum tipo de conflito. E vejam que no encontro dele com a rainha de Sabá, ela reconhece isso. Uma pessoa que não acreditava no Deus de Israel. Ela vai lá para questionar o rei Salomão, para ver se realmente era tudo isso que falavam dele. E ela conclui dizendo: é verdade o que eu ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que eu ouvi. Felizes os homens à sua volta, felizes estes servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor seu Deus que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre e por isso ele o constituiu rei, para que você execute o juízo e a justiça. Quer dizer, todos reconheciam que Salomão era um bom governante, que Salomão era abençoado por Deus e que Israel de fato era um reino relevante e que Deus de fato estava os abençoando. Só que em algum momento foi ele que passou a reconhecer os deuses das suas mulheres, que aliás não eram poucas. Diz a Bíblia que ele tinha 700 mulheres e mais 300 concubinas. Haja gestão e isso, e esse mesmo homem que ergueu um templo para o Senhor, agora permitia que se erguessem santuários a demônios. Esse mesmo homem que antes trabalhou por tanto tempo para estabelecer um reino de paz, para prosperar, para fazer com que os israelitas tivessem orgulho e se mantivessem próximos do seu Deus, nesse momento permitiu santuários a demônios, permitiu santuários a deuses estrangeiros, para agradar as suas esposas. E pior que isso, na sua velhice ele começou a fazer sacrifícios para esses deuses. Já na velhice, tendo paz, tendo riqueza, sabedoria, confiança e muito mais do que um rei pudesse sonhar, Salomão decide então experimentar sensações novas. Talvez por estar entediado. Deve ser complicado ter paz o tempo todo. Deve ser complicado ter riqueza, ter reconhecimento. Deve ser muito entediante. Ou talvez pela aventura, para sentir algo diferente. Ou quem sabe por vaidade. De um homem que já estava entrando na velhice e talvez quisesse se sentir jovem de novo. O fato é que Salomão talvez não lembrasse da oração que ele mesmo tenha feito lá nos seus 20 anos. E pior ainda, talvez ele não lembrasse que Deus o atendeu. E talvez ele não lembrasse do que Deus falou por último. Se você continuar me servindo, eu serei bom para Israel. E ele decidiu experimentar para pagar para ver.
mas talvez ele tenha feito isso por vaidade. A palavra, aliás, que ele repete tanto no livro de Eclesiastes, tanto, deve ter pelo menos umas 5 vezes vaidade por capítulo em Eclesiastes. É o livro que eu mais gosto na Bíblia, porque é o livro mais mal-humorado, é a minha cara. Eclesiastes. Em Eclesiastes, Salomão escreveu sobre as sensações da vida dele. Ele escreveu sobre as experiências que ele teve. E se você olhar para o texto corrido, você vai ver uma visão melancólica e pessimista da vida. Uma visão... aquela visão... Para com isso! Não fala assim! E sobre a sabedoria, ele vai falar em Eclesiastes 2,15. O que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Ele pediu sabedoria para Deus, Deus deu. Mas isso não adianta para nada. Velho ranzinza. Então eu disse a mim mesmo também que isso era vaidade. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Tem uma cultura no México que diz que as pessoas elas morrem 2 vezes. A primeira é quando ela perde a vida, para de respirar. E a segunda, quando a última pessoa fala o nome dela, quando o nome dela é citado pela última vez. Talvez seja disso que Salomão estava falando, só que já faz 4.000 anos a gente está falando dele aqui. Então ele não tinha muita razão. E sobre as riquezas, ele afirma que quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Isso é verdade. E muito provavelmente, por ele ter falado disso, ele viveu essa sensação. Então, na sua velhice, fazendo uma retrospectiva, olhando para o que ele tinha vivido, para as 23 toneladas ao ano de ouro que ele recebia, ele olha para aquilo e não vê felicidade e não vê sentido naquele dinheiro todo. Quanto mais ele tinha, mais ele queria. Quanto mais ele acumulava, menos aquilo valia. E aí, ele pode estar dando razão para o filósofo que diz que é na falta que a paixão acontece. Então, quando você ama algo, é porque lhe faz falta, não porque você o quer. É porque não porque quando você o tem, você já perde a paixão. E talvez a paixão vire amor, se não virar amor, aquilo já não é mais importante para você. E ele confessa lá em Eclesiastes 9:18, aí ele já se contradiz? Não, até que não se contradiz, mas ele diz que é melhor a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. E aqui não fica claro do que ele está falando, mas eu estou pegando essa licença e acreditando que ele está falando dele mesmo. Do quanto as decisões que ele tomou ao longo, ao final da sua vida, melhor dizendo, repercutiram na destruição de todo um reinado de 40 anos que ele teve. Imagina você, 35, 37, 38 anos com sucesso, com riqueza, com relevância. Você é o dono da empresa, os seus funcionários são felizes contigo. O neto do teu funcionário mais antigo está sendo estagiário de você na empresa que você é dono. E está tudo muito bem. Salomão, em pouco tempo,
conseguiu desagradar o Senhor e derrubar tudo pelo que ele havia trabalhado, tudo que ele havia construído, toda a relação de confiança que Deus tinha com ele. Por vaidade, por tédio, pela aventura. É como se nos últimos anos ele tenha se distanciado tanto de si mesmo que ele já não era mais a mesma pessoa. Sabe que outro dia eu estava vendo um stand-up e o comediante falou o seguinte: cara, eu sinto que a minha vida é assim. Eu tô a um sucesso de ficar muito rico e a um fracasso de morar no meio da rua. Salomão não estava assim. Ele já era muito bem sucedido. Só que a relação dele era direta com Deus. E a nossa relação é direta com Deus. O nosso sucesso e o nosso fracasso não se medem por quanto dinheiro a gente tem na conta, por quanta relevância a gente tem no nosso trabalho, por quão importante e influente a gente é com as pessoas ao nosso redor. O nosso sucesso é estar perto de Cristo. E as pessoas que estão perto de nós enxergar Cristo na gente. Esse jovem que havia antes humildemente pedido por sabedoria, ele estava velho e já não via sentido no que ele havia feito. Ele deve ter se afastado pouco a pouco, de maneira tão sutil, de Deus. Sabe quando você percebe que está andando sem direção, chega num lugar e se pergunta: como é que eu cheguei aqui? Já aconteceu isso com vocês? De ficar tão distraído que acabou num lugar que não sabia como chegou lá. Outro dia eu fui parar lá no Morro da Antena, desse jeito. Eu estava indo atender o SBT fica lá no Morro Santa Teresa, e na época não tinha GPS, 2000 e alguma coisa. E eu comecei a andar, passei pelo antigo estádio do Grêmio, fui ali pela José de Alencar, virei numa rua, quando eu vi eu estava num beco sem saída. Uns caras de camisa de time passando para lá e para cá. Dei a ré e tentei achar o lugar onde eu estava, mas eu não sabia como eu tinha chegado lá. Mas muitas vezes na nossa vida, a gente se distrai do caminho que a gente marcou com Deus de fazer junto. E quando vê, onde é que eu estou? E Salomão percebeu isso quando estava velho. E aí eu fico pensando: cadê as pessoas para aconselhar esse homem? Cadê os profetas? Cadê os amigos de verdade? É como se em algum momento ele tivesse, agora voltando lá para o começo, encontrado lá na velhice dele, ali no momento que ele começou a refletir, antes de ele começar a escrever essas memórias em Eclesiastes, ele encontrasse uma carta que ele mesmo escreveu para ele. E ele começasse a ler e percebesse cada passo que ele deu até chegar ali, naquele momento. E onde de fato ele estava. E por que ele chegou lá. Imagina o Salomãozinho de 20 anos, olhando para o Salomão de 59, 60 anos, construindo altares para deuses estrangeiros, inebriado com
mulheres de todos os cantos, com festas, com bebida. Ele que nos anos da juventude trabalhou tanto, e geralmente é nos anos da juventude que a gente faz mais bobagem. Que coisa! E foi esse pouco a pouco que levou um reino todo a uma divisão e a constantes guerras, a constantes batalhas, a constantes perseguições. Quando ele abriu essa carta fictícia para ele mesmo, ele conseguiu ver aonde ele deveria estar e aonde ele estava, e viu que a distância era enorme. Enquanto eu estava fazendo essa mensagem, eu comecei a refletir sobre a minha vida. E eu te convido também a refletir sobre o seu eu lá nos seus primeiros passos. Lá quando você combinou as coisas com o Senhor. O Guilherme lá de 8 anos que pediu sabedoria não ganhou riqueza. Mas eu ganhei tanta coisa de Deus. E eu me fiz algumas perguntas e que eu gostaria que você não saísse daqui sem responder para si mesmo também. Você continua no caminho? Você está onde você queria estar? Se ainda não está, você está indo para lá? E esse lugar que você queria estar é onde Deus quer que você esteja. E enquanto eu fui pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão: eu vou escrever uma carta como se eu tivesse 18 anos para mim mesmo agora. E eu vou tentar lembrar daquele cara que estava lá atrás. E de onde é que eu queria estar agora. E o que será que eu teria escrito? E eu vou ter um pouquinho de coragem e vou compartilhar com vocês. Oi, eu do futuro. Se você estiver lendo isso, é porque ainda está vivo. Já é um bom começo. Por acaso, você ainda mora com a avó? Ou finalmente tomou coragem e foi morar nos Estados Unidos como sempre quis? Meu sonho é morar nos Estados Unidos. Desde os 10, 12 anos. Eu nunca soube porquê, mas eu queria morar nos Estados Unidos. Você sabe muito bem que eu só não fiz isso porque eu não tinha dinheiro e não falo inglês. Eu imagino que você já tem alguma dessas coisas a essa altura da vida. Eu até falo inglês. Caso não tenha feito, imagino que deva ter tido uma boa razão. Por acaso você não fez sucesso na música, né? Não. Se bem que você teria que melhorar muito. Não deve ser isso. Agora, pelo amor de Deus, me diz que você se mudou para um lugar melhor do que Taquara. Ele não gostava de Taquara. Não é disso. Você sabe que vai passar o resto da vida trabalhando no mesmo lugar e fazendo a mesma coisa chata. Você não está passando aí cabo em curtume e subindo em telhado para ajustar antenas ainda, né? Não, isso eu não estou fazendo. Bom, se você saiu, deve ter feito faculdade, né? Fez? Me diz que foi engenharia aeronáutica. Ou quem sabe mecatrônica. Eletrônica seria um prêmio de consolação, hein? Produção. Medroso do jeito que você é, não deve ter ido morar nos Estados Unidos. De novo, falando dos Estados Unidos. Esse guri tem um problema. Mas pelo menos me diz que já conheceu algum país novo. Sim, já conheci. Ah! Está lembrando que a gente mede 1,81 m e pesamos nem 60 quilos? Imagino que você deu um jeito nisso, né?
Não tenha como andar o resto da vida com pedra nos bolsos para o vento não te levar. E a igreja? Olha só quando é que eu fui falar da igreja. Você está indo ainda? Você já convenceu todo mundo de que o calvinismo é a teologia certa e o resto é bobagem? Você lembra que quando era criança vivia fazendo a oração de Salomão? Espero que ainda seja um homem sábio como eu sou agora. Eu acho que sim. De resto, espero que você consiga levar a avó a Londres. É o único sonho que ela te contou que tem. Essa me pegou. Um conselho. Cuida do dinheiro que você ganha. Você não quer passar esse aperto de agora o resto da sua vida. Observação. Eu sei que você gosta de ficar sozinho, mas no fundo você sabe que uma boa companhia vale muito a pena. Por isso, acho que a essa altura você acabou se casando. Bom, pelo menos que tenha sido com uma mulher muito bonita e mais inteligente do que você. O que não é fácil. Se não, melhor que continue sozinho. Com carinho, Eu aqui, por mais que pareça engraçado, eu fui muito sincero, porque eu lembrei muito de mim mesmo com meus 18, 20 anos. Eu morava com a minha avó, a gente era bem pobre, eu tinha um emprego que ajudava nas contas, e eu era uma pessoa que ia muito na igreja, que lia muito a Bíblia, que era devoto a Deus. Talvez eu conhecesse mais de teologia do que eu me lembro hoje. Talvez eu tivesse bem mais intimidade com Deus naquele momento do que eu tenho hoje. Mas eu percebi uma coisa, que naquela época eu fazia planos para mim e queria Jesus ao meu lado, onde eu estivesse. Mas hoje eu quero orar para que Ele, na infinita bondade que Ele tem, para que Ele me mantenha nos planos dele. E para que eu esteja onde Ele desejar que eu esteja. E eu oro para que essa seja a oração de vocês também. Que nessa noite nós possamos encontrar resposta em Deus, para que nós possamos estar exatamente onde Ele quer que a gente esteja. Amém? Amém. Vamos lá.